Análise de Uma Aula de Harmonia, um filme bem bonitinho, um drama filipino, que eu não sei se você sabe, é uma adaptação de um super sucesso coreano, tá? O título original na tradução é Keys to the Heart, Chaves para o Coração, e que tem muito mais a ver a é, com a história do filme, né? Com o enredo do filme, era essa palavra que eu queria, com o enredo do filme e também com a análise que eu vou fazer. Então, vou fazer essa análise pensando que, na verdade, o filme versa sobre quais são as chaves para se acessar o coração. Para nós aqui, os nossos estudos sistêmicos, do que a gente vai falar? De amor interrompido. Escolhi um herói dessa vez. Eu falo tanto de heroínas aqui, vou falar de um herói, Joma, um homem, né? A história de Joma. Ele vê os pais se separando, um pai violento, que batia muito na mãe, visita profundamente a impotência de não poder salvar a mãe. A mãe foge desse pai violento, mas que ele entende como um profundo abandono. Ele é abandonado pela mãe e vive uma situação horrorosa com o pai, com a madrasta, e uma situação de violência, e aí fecha completamente o seu coração. Por isso, chaves para o coração. Como abrir esse coração de novo? Ele é um boxeador frustrado, que teve lá um momento de glória, mas que depois não consegue retomar esse lugar, e se torna treinador de boxeador, né? Na verdade, não é nem exatamente um treinador, mas um partner, né, de treino, esqueci o nome, uma pessoa que treina junto com o boxeador, traduzindo em miúdos, um saco de pancada, que é, na verdade, o que ele realmente era. Então, aqui a gente tem como, olha, eu achei sensacional esse filme, porque a gente tem como ver bem direitinho os caminhos que a gente faz para tentar tomar o pai e a mãe. A gente fala muito sobre tomar o pai, tomar a mãe, como sendo uma receita de algo que você tem que fazer, né? Olha, você tem que tomar sua mãe, você tem que tomar seu pai, sem perceber que a gente, na verdade, não tem para onde correr. Tudo que a gente faz é para conseguir tomar o pai e a mãe, ainda que muitas vezes as inversas, como no caso dele. Então, ele precisa integrar o pai, que também é uma forma de tocar, né, esse espectro do que vem a ser o tomar os pais. Ele precisa integrar esse pai. Ninguém consegue ser inteiro cindido, né, excluindo o pai e a mãe. Nessa moda de chamar o pai e a mãe de genitor, né, mantendo esse desvínculo afetivo com duas pessoas que constituem a gente. Então, o inconsciente, a consciência arcaica, o profundo em nós, vai caminhar em direção a essa inclusão, a essa integração, ainda que por caminhos tortos, como é o caso do Joma. Então, ele vai tentar compensar, é uma outra forma de compensar, vocês vão ver o que eu vou falar aqui. Ele vai tentar sublimar a violência do pai, se tornando um boxeador. Mas, como ele julga o pai, ele não consegue ser um bom boxeador, ele não consegue se sustentar ali, porque ele se julga maior que o pai. Veja, aqui não há juízo de valor sobre a atitude do pai. Eu tô falando do que acontece dentro de uma pessoa que precisa integrar aquele que o constitui. Vou dar um outro exemplo para vocês não pirarem o cabeção. Por exemplo, uma pessoa que foi abandonado pelo pai. Então, eu vejo isso muito, nos meus anos de consultório e atendimento, vi isso muito. Uma pessoa que não conviveu com o pai, que foi abandonado pelo pai, que o pai não assumiu. O que geralmente esse homem faz? Ele vai ter um filho em cada lugar. Um filho com um filho com outro, não vai assumir também a relação, não vai assumir os filhos. Para tentar integrar esse pai. Então, assim, bom, se eu, que não sou tão mal assim, também não fiquei com aquela mulher, também não assumi aquela criança, talvez o meu pai não seja tão ruim assim. É uma conta meio torta, mas que tem por objetivo integrar. Assim como ele,
aquilo que mais machucava ele, que era a violência, ele vai trabalhar justamente com isso. E ele sente tanto a falta do pai que ele encontra o pai aonde? Na dor. Ele encontra o pai toda vez que ele tá apanhando, porque ele volta naquela situação lá atrás, onde ele vivenciava o ápice da impotência dele, vendo a mãe apanhar, apanhando do pai e não conseguindo fazer nada. Então ele tá num looping, tá naquele lugar preso. E aí ele reencontra a mãe numa situação de muita fragilidade. Eu não vou entrar aqui no mérito da mãe e do seu câncer e da sua culpa, né? E de uma questão cultural também. Vou falar só desse caminho que ele vai fazendo. Então, muitas vezes a gente se vê nessa situação. As circunstâncias nos levam a uma situação que é para a vida e não para a morte, mas a gente não entende isso porque ele não tinha outro caminho, ele tinha que morar com a mãe. Por quê? Porque esse era o caminho de vida, de cura, de libertação, de restauração para ele. Mas ele era tudo que ele não queria. Ele queria ir para o Canadá, ele queria fugir. E esse é muito o movimento da pessoa que está com o amor interrompido. Então, geralmente, quanto mais interrompido está o fluxo do amor em nós, pior a situação vai ficando. Até que a gente tem que chegar numa situação que não tem mais jeito. A gente vai ter que viver essa liberação. E aí ele vai morar com a mãe e vai rejeitando. Então, primeiro ele não quer relacionamento com ela, depois ele não chama ela de mãe, só chama pelo nome, e ele vai dando passos em direção a ela. Ela tenta tocá-lo, ele não aceita, ele não aceita os movimentos de amor dela, né? E aos poucos ele vai se abrindo. Então, o filme, cada cena do filme, cada conversa, cada porre que ele toma, cada surra que ele toma, cada lágrima, cada movimento que ele faz em direção ao JJ, que eu já vou falar, é um movimento, é um passinho, é um movimento que a alma dele faz para a liberação do amor. E o JJ aqui tem um papel importantíssimo. Primeiro, porque psiquicamente ele ocupa o lugar da criança do Joma, ou seja, o Joma, completamente identificado com o pai, volta para a mãe e começa a redimir o pai, cuidando de si mesmo no irmão. Olha que loucura que é a cabeça da gente, né? Então ele vai cuidando desse irmão, acolhendo a fragilidade desse irmão, ao mesmo tempo que vai também fazendo as pazes com a própria vulnerabilidade, que era uma grande ferida que ele visitava por meio da impotência e que ele acessava toda vez que estava apanhando, né, na sua profissão. O JJ tem um papel extraordinário. JJ é um gênio com espectro autista, né? E tem um papel extraordinário em ajudar esses dois corações completamente amargurados, ressentidos, ressecados, endurecidos a amolecer. A mãe tem uma oportunidade de remissão de ter abandonado o próprio filho, vivendo esse cuidado exaustivo que ela vive no cuidado com o filho com necessidades especiais. E esse é muito o caso. Muitas vezes eu recebo muito essas perguntas, Dani, como é que a gente olha sistemicamente para esses casos? E um dos olhares é esse. O quanto essa criança muitas vezes proporciona compensação. Então você vai olhar na história, você vai encontrar histórias de abandono de crianças, negligências, perdas, enfim. Também histórias de segredos. Existem muitas histórias aí que a gente vai descobrindo quando uma família recebe uma criança que tem algum tipo de necessidade especial e como essa necessidade acaba funcionando para unir a família, como é esse caso. O quanto essas crianças têm uma capacidade de amor incomum e justamente por causa das suas necessidades especiais, elas têm uma vulnerabilidade que vão quebrando a dureza do coração dessas pessoas e há sempre uma oportunidade de resgate. E é isso que acontece com o Joma. Ele vai resgatando a si mesmo conforme cuida do irmão, conforme cuida da mãe, conforme auxilia a mãe, ele vai dando a oportunidade para aquele menino dentro dele que não tinha como ajudar a mãe. Então ele vai ajudando a mãe e cuida de si mesmo ao cuidar do irmão e ao mesmo tempo
vai integrando o pai para poder ser inteiro. Então, no fim do filme, como não chorar, né? Quando ele finalmente abraça a mãe. Então, é como se fosse uma cena, o amor interrompido é essa cena de que uma pessoa faz um movimento e ela vai dando um passo, um passo, um passo. Então a gente não desbloqueia o amor que está interrompido em uma sessão de constelação, sabe? Muitas vezes, em uma sessão ou vivenciando esse processo de terapia através da teoria da constelação, a gente libera o primeiro movimento. E aí, quando a gente libera esse primeiro movimento, a alma vai fazendo movimentos por si, ela retoma a habilidade de fazer movimentos em direção ao amor e à liberação do próprio amor. E aí isso vai acontecendo naturalmente, vai culminar no abraço dele com a mãe. Então, pra gente, uma forma de olhar para isso é perceber quando o corpo rejeita o contato físico com o pai, com a mãe, com os irmãos. Muitas vezes isso é um indício de que há amor interrompido aí para ser liberado e que a gente também tem que procurar essas chaves para o nosso coração. Eu achei um filme lindo, espero que vocês tenham gostado.